Era uma jovem, talvez uma adolescente do interior de Israel. E ainda assim, foi ela quem Deus escolheu e separou para trazer ao mundo o nosso Salvador. Maria, a bendita entre todas as mulheres. Maria creu no Verbo, creu que aquele que ela carregava no ventre era o mesmo que existia antes de todas as coisas, que o menino de Nazaré era também o Cristo, o Filho do Altíssimo. As palavras de Maria, uma série de 3 mensagens. Hoje vamos falar sobre a vida e a fé de Maria, aprendendo com o exemplo daquela que disse sim ao propósito do Senhor e apontou para Jesus em tudo. Para acompanhar a mensagem e os versos usados, temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também no nosso site, que pode ser acessado pelo QR Code. Vamos juntos crescer e aprender com esta grande história de fé. Igreja da Cidade, uma família para pertencer. Aqui todos são bem-vindos. Nós estamos em uma série de mensagens, as palavras de Maria. E as mensagens serão baseadas no livro, As Palavras de Maria, do pastor Carlito Paes. Gente, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, esse livro é uma reimpressão, então, mas ele ficou lindo agora, tá lindo, lindo mesmo, muito bonito o livro. Tem o prefácio do livro, é do Dom Carmo, um bispo emérito, que foi bispo em Taubaté e região durante muito tempo. Dom Carmo, ele faz o prefácio do livro. O livro está lindo, assim, o prefácio maravilhoso também, e eu tenho certeza que pode abençoar demais a sua vida e abençoar a vida de alguém também. Então, os estudos de GDC, por exemplo, vão ser baseados agora na série de mensagens. Você pode presentear as pessoas que passam pela sua vida, seus amigos, familiares, com um livro também. Então está disponível ali na nossa livraria e você pode adquirir, ok? Mas o livro está maravilhoso. E o livro já diz, As Palavras de Maria, que vai ser também aqui da série. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida e a fé de Maria. Tem um texto de Lucas 1:28 que diz o seguinte, na versão Jerusalém: a saudação do anjo, alegra-te cheia de graça, o Senhor é contigo. Assim como o anjo disse que era com Maria, estava com Maria e que a presença de Deus estava com Maria, eu quero dar essa boa notícia para você nessa manhã. O Senhor é contigo essa semana. Nós vamos ver a poderosa mão de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós vamos ter que entrar debaixo do propósito do Senhor. Porque às vezes a gente quer as mãos de Deus sobre nós, mas nós não queremos entrar debaixo do propósito. E falando sobre Maria, eu quero que você assista um testemunho de uma Maria comigo. Oi, meu nome é Maria Eduarda, tenho 25 anos e hoje vim contar para vocês meu testemunho de fé. Aos meus 15 anos eu fui diagnosticada com que não poderia ter filhos. E naquele tempo, na adolescência, como mulher, era meu sonho ter filhos e aquilo para mim foi um choque, um baque, que eu chorei muito, conversei com a minha mãe e decidimos realmente firmar na fé e pedir muito a Deus para que Ele realizasse esse sonho de ser mãe um dia. E aos meus 18 anos eu comecei a namorar e na época, hoje meu esposo, na época meu namorado, ele orou pelo meu útero numa vigília. E após essa vigília ele falou para mim, faz novos exames, porque agora o resultado vai ser outro. E sendo assim, fizemos novos exames e o resultado, glória de Deus, foi positivo, né? O útero estava limpo, estava saudável, pronto para gerar. Aos meus 24 anos, a gestação veio, tivemos a confirmação de Deus, que Ele operou esse milagre na minha vida com essa gestação. E a descoberta da gestação foi muito emocionante, a gente passou a virada do ano aí com a expectativa lá em cima. E no tempo de gestação, às 34 semanas e 5 dias, a minha bolsa rompeu. Foi antes do prazo, né? Foi antes do tempo, mas foi no tempo de Deus. Ela teve que ficar alguns dias na UTI e como era um tempo gestacional para os médicos, onde tinha muito costume dos bebês que chegavam nesse prazo, com diagnósticos ruins, fizeram vários exames buscando esses diagnósticos.
E a Eloá veio tão saudável que os exames dela vieram limpinhos, saudáveis, e ela só teve que ficar na UTI mesmo por tempo da gestação. O segundo desafio que nós tivemos foi a amamentação, onde os médicos diziam que pelo tempo da gestação ela não conseguiria pegar, que teria que ser pela sonda mesmo, mas eu decidi que, com fé, eu ia conseguir dar a amamentação para ela. E na segunda pega, a Eloá fez a pega certinho, correta, e já conseguiu fazer a amamentação tranquila. Então eu passei dias inteiros com ela no hospital para ela poder se alimentar bem, com nutrientes, né, da mãe. E então, em 5 dias, ela teve alta da UTI, pela glória de Deus. E após um mês, né, da Eloá em casa, a gente teve mais um desafio, que foi a mastite crônica. A mastite crônica, ela é incomum, como dizem os médicos. A minha própria médica obstetra, ela não conhecia o meu caso, então ela me encaminhou para um médico especialista. E desde então a gente começou a oração na Cadeira do Milagre com o GDC, a gente pertence, e veio o diagnóstico da mastite crônica. A gente já se desesperou, o medo de ter que parar de amamentar, e como era meu sonho, eu pedi muito a Deus, me firmei a Ele, falei que não, que eu ia conseguir a amamentação e que eu precisava da ajuda dele. Então eu decidi passar num especialista e ele diagnosticou que teria que ser cirúrgico, e essa cirurgia eu não poderia mais amamentar. Então eu voltei para casa, orei, conversei com Deus, pedi um direcionamento e o médico já havia marcado a minha cirurgia para o dia seguinte. Nesse tempo que eu fiquei em casa, eu só conversava com Deus, pedia pela misericórdia dele para que eu conseguisse amamentar ela. E então nessa madrugada, Deus me trouxe a cura, onde a mastite ela simplesmente secou e não havia mais inflamação, e agora era só processo de cicatrização. Então, mais um milagre que Deus fez na nossa vida, na minha vida e da minha família. Como Maria, eu escolhi confiar e ter fé em meu Deus Pai por meio do seu Filho Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E você tem fé para ver os milagres de Jesus? Assim como Maria, mãe de Jesus, a Maria Eduarda, mãe de Eloá. Ser pastor tem hora que é tão bom, gente. Na maioria das vezes. Eu fiz o casamento da Maria Eduarda. Eu não sabia que o testemunho seria dela quando eu recebi. Foi tão bacana ver Jesus fazendo mais milagres ainda, ver Jesus operando milagres. E essa série de mensagens vai falar sobre isso também, sobre a fé de Maria, mãe de Jesus, sobre aplicar a fé, sobre as palavras de Maria. E nós queremos, junto com você, construir algo aqui. Então nós temos às vezes diferenças teológicas, às vezes nós falamos algumas coisas, e vai ser sobre isso que nós vamos falar na introdução dessa mensagem. Nós vivemos às vezes em um mundo de guerras, de violência, isso envolve a religião. Nós vemos, por exemplo, evangélicos extremistas, não é? Nem tocam no nome de Maria, como se fosse algo errado, e nós compreendemos a importância de Maria histórica, mãe de Jesus Cristo. Nós compreendemos a importância da missão de Maria em receber Jesus Cristo. Gente, já pensou na missão? Já pensou nisso? Maria tinha provavelmente 15 anos quando recebe a missão de receber Jesus, uma adolescente. E a Bíblia diz que não havia mulher como ela naquele momento. Então foi uma missão de honra. Nós honramos o que Maria fez. E então o que nós não cremos é a divindade de Maria em operar milagres, em ser uma mediadora. Mas nós precisamos olhar com atenção na palavra de Deus e honrar a história. Nós mencionamos os profetas, por exemplo, nas nossas mensagens, nas nossas pregações. Não mencionamos as palavras dos profetas, mencionamos homens de Deus, e nós vamos fazer isso, mencionar e dar honra também através do que Maria fez ao receber Jesus Cristo. Algumas diferenças teológicas para a gente compreender melhor a mensagem. A tradição romana crê em algumas coisas que nós não cremos. Vamos lá, alguns pontos que a tradição romana crê. A maternidade divina, proclamado no concílio de Éfeso. Ou seja, onde foi colocado então o nome Mother Dei, não é? Mãe de Deus. Nós cremos que Maria é mãe de Jesus Cristo.
ok? Mas não mãe de Deus. Então essa já é uma diferença. Mas uma coisa, virgindade perpétua. Virgem antes, durante e depois do parto. A Bíblia menciona também que Maria teve outros filhos, ok? Então nós cremos nisso. Santidade absoluta, cheia de graça, não é a gratia plena, que ela teve graça em toda a sua jornada de vida e continua tendo, é o que eles creem. Imaculada Conceição, concebida sem mancha do pecado original. Isso foi pelo Papa na bula de Inefabilis de Deus, da definição oficial do dogma da Imaculada Conceição, em 1854. Assunção aos céus refere-se à elevação de Maria como corpo e alma ao céu. Este dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950. E a morte de Maria, não é? A Bíblia não menciona a morte de Maria. Não é? A Bíblia não menciona como isso aconteceu. Gente, nós precisamos lembrar que nós, cristãos, nós compreendemos a importância, honramos o que foi feito, mas a nossa diretriz de vida é a palavra de Deus. Nós seguimos o que a palavra de Deus diz. Nós seguimos o que a palavra do Senhor fala. Então, entre o extremismo religioso evangélico em querer não validar o que Maria, mãe de Jesus Cristo, fez de maneira histórica, e os dogmas que também não são bíblicos, com o que a gente fica nisso aí? Nós ficamos com a palavra de Deus. Entre os dogmas e o radicalismo, nós vamos ficar com o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz sobre Maria? Tem palavras de Maria que nós podemos então meditar, que nós podemos aprender através da entrega dessa mulher, chamada Maria, mãe de Jesus. A Bíblia, na Bíblia Jerusalém, diz o seguinte, a saudação do anjo: alegra-te cheia de graça, o Senhor é contigo. Gente, o Senhor era com Maria, dentro dessa missão. E uma das definições que nós precisamos lembrar, para que Maria recebesse essa missão, foi o fator fé, e é sobre ele que nós vamos falar nessa manhã. Maria foi uma mulher de fé. Maria foi uma mulher que ela entendeu e compreendeu a sua missão. João 20, 30, 31, a Bíblia diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Apocalipse diz algo também sobre não acreditar em algo que não seja bíblico. Apocalipse 22, 18: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. A Bíblia é clara em discernir o que é o papel de Maria como mãe de Jesus e qual é o papel de Jesus Cristo nas nossas vidas. Maria mesmo, ela compreende este sinal e ela diz ao próprio anjo: eu sou serva do Senhor. Em momento algum Maria se coloca como senhora, mas ela se coloca como serva, compreendendo então o seu papel na criação de Jesus, na história de Jesus, de maneira digna, de maneira honrosa, de maneira profética. E nós vemos isso ao longo dos anos, e nós não temos problemas com isso, com homenagens que foram feitas a Maria, mãe de Jesus, através das esculturas que você vê. Tem lindas esculturas que revelam isso, as músicas, tem também as pinturas, não é? Os pintores que fizeram telas lindas simbolizando Maria, mãe de Jesus, e nós compreendemos isso. Agora, o que nós precisamos crer é o que está na palavra de Deus, e nós cremos que não há um outro intermediário entre Jesus Cristo e o homem a não ser Jesus Cristo de Nazaré. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós queremos honrar o papel da mãe de Jesus, e uma das formas de honrar é crer no próprio Filho, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e é Ele que pode fazer milagres por nós. E eu queria te dar uma boa notícia: Jesus Cristo de Nazaré está aqui neste lugar hoje,
E esse domingo vai ser marcado na sua vida, em nome de Jesus, como um domingo de presença do Espírito Santo de Deus e de milagres sobre a sua casa. Mas nós precisamos ter fé, aplicar fé, compreender também que através da história nós podemos aprender com homens e mulheres de Deus relevantes, sérios, que tiveram encontros genuínos com Deus e com Jesus. O nome Maria significa Miriam, que em hebraico vai cair lá na raiz de rebelde, rebeldia, mas do latim, que é como nós vemos, o nome de Maria significa Senhora da Luz. E algumas palavras de Maria na Bíblia são divididas dessa forma. Olha que interessante. 3 palavras dirigidas ao anjo da Anunciação, quando o anjo vai falar com ela, então ela se dirige ao anjo. A Magnificat, que é a resposta de Maria, uma oração linda, que Maria responde a Isabel. 2 são dirigidas ao próprio Jesus, então ela fala 2 vezes diretamente com Jesus. E uma vez ela fala com as pessoas, dirigida aos homens que estavam ali, que é no milagre das bodas de Caná da Galileia, quando ela diz, não é, para os serviçais, façam tudo conforme Ele está ordenando. Mateus 1,16 fala o seguinte: José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Marcos 6,33, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simeão? Então isso comprova um pouco do que nós estamos falando aqui, que Maria, ela foi uma mulher de fé, uma irmã de fé, uma mulher honrosa, mas ela tinha uma vida familiar. Então Jesus teve mais irmãos, ele teve mais. Isso não tira o mérito de quem foi Maria na vida de Jesus, e também não desqualifica aquilo que Jesus Cristo é para nós, e nós precisamos compreender isso de maneira madura. Mateus 13, 54 a 56 diz o seguinte: chegando à sua cidade, começou a ensinar na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é sua mãe Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simeão e Judas? Não está conosco todas as suas irmãs? Então nós temos comprovações bíblicas da vida de Maria. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esta fé de Maria inabalável. Lucas 1,38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você consegue falar isso hoje? Fale assim comigo assim, sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então a partir de agora não é mais seu gosto, hein? Não é o que você acha, não é o que você quer, é o que o céu tem para você. Foi isso que Maria fez. Uma menina de 15 anos, cheio de gosto, cheio de sonhos, cheio de vontades. Mas ela diz isso ao ter esse encontro com o anjo: que seja feita conforme a tua palavra. Então vamos lá, rapidamente, como Maria. Primeiro, coloque a sua fé acima da emoção e da razão. Lucas 1,34 diz o seguinte: como acontecerá isso se eu sou virgem? Maria, ao ser abordada pelo anjo, ela indaga: como que eu vou ficar grávida se eu sou virgem? Como que isso vai acontecer comigo, sendo que não tem como isso acontecer? Mas existia algo em Maria que sobrepunha então a sua razão, que era a sua fé. Gente, às vezes a gente tem razão demais e fé de menos. A gente vê tudo pela razão, sabe? Não, mas a razão me diz isso aqui, a razão me diz isso aqui. Gente, deixa eu dizer algo para você: a nossa fé tem que ser maior que a nossa razão. A fé de que Jesus Cristo pode e vai fazer milagres na nossa vida. Nós não podemos ser dominados pela nossa emoção. Não, o que aconteceu? Eu não tive vontade e fiz. Não, a gente não pode agir assim, porque agir pela emoção chega a ser infantil. Quando meu menino era mais novo, ele é novo ainda, né? Fez 6 anos agora, mas ele tinha uns 3. A gente sempre deixou a cortina de casa aberta, né? Cheguei em casa, a cortina estava fechada.
Falei, cara, aconteceu alguma coisa, né? Eu falei, vou abrir a cortina. Às vezes, né? A hora que eu abri a cortina, tinha uma obra de arte na parede. Igual do Michelangelo, que pintava Maria, sabe? Uma obra de arte, assim. Toda rabiscada, né? Eu falei, Zion, o que aconteceu aqui? Ele falou, não sei. Eu falei, se você não sabe. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, não, eu fiquei com vontade de desenhar e desenhei. Eu falei, na parede. Eu falei, tem papel, tem, né? Tudo disponível para você. Gente, porque criança às vezes age assim na emoção. Eu sinto vontade, eu risco a parede. Eu sinto vontade, eu falo alto. Não, nós não. Sabe por quê? Porque nós não agimos pelo que nós sentimos. Nós agimos pelo Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos agir baseado no que nós estamos sentindo agora. Você já viu gente que toma decisão complicada porque toma decisão baseada no que está sentindo? E depois se arrepende da decisão que tomou? Não, gente, nós precisamos agir pela fé, não pela razão. Nós vimos aí um milagre acontecendo. A razão dizia que a Maria Eduarda não seria mãe. A fé disse ao contrário. E nós estamos num ambiente de fé. Então talvez a razão está falando para você uma coisa, mas a fé está te direcionando a outra. E eu quero declarar sobre a sua vida. Eu sinto te falar isso aqui essa manhã. Talvez você está aqui, o diagnóstico que você tem é como o da Maria Eduarda, que não pode ter filhos. E você está indo para a razão, não, os exames dizem que não, as coisas dizem que não. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida nessa manhã. Este lugar é um lugar de presença do Espírito Santo de Deus. Então que Ruá, o sopro de vida, passe sobre a sua casa nessa hora. A razão vai ficar, mas a fé vai prevalecer. Então nós precisamos ser homens e mulheres que vivem pela fé e não pela razão. Quantos casados tem aqui? Pessoas casadas, homens, mulheres. Glória a Deus. Amém. Você vai entender, gente. Se você quiser ir no casamento só na razão, não, estou certo, eu estou certo, eu estou certo. A razão é minha, eu estou certo. Essa é a minha razão, eu estou certo. Você não estaria casado. É verdade ou não é? Sim ou não? Eu aprendi uma coisa. Michele, você está certa. Você tem razão. Esses dias deu um negócio ainda. Eu falando isso aí, me deu uma... Eu falei para você, você tem razão, você está certo, me perdoa. Ela falou assim, você está falando isso aí só para encerrar com a conversa. Eu falei, mas... Calma aí, se eu falo alguma coisa, é briga. Eu estou falando que você está certo, agora eu... Não, eu falei que você está certo, você não entendeu, você está certa. Não, mas você não quer conversar sobre o assunto. Eu falei, não quero brigar. Gente, eu dizer algo para você. Não viva pela razão, não. Viva pela fé. Talvez a razão diga para você que essa semana vai ser uma semana complicada para você. Mas você está num ambiente de fé dizendo que vai ser a melhor semana da sua vida. Que milagres vão alcançar a sua casa. Que coisas sobrenaturais vão acontecer. Então nós temos a razão, mas a nossa fé precisa ser mais forte que a nossa razão. Segundo, saiba qual é a sua missão diante de Deus. Maria responde, Lucas 1,38, sou serva do Senhor. Mesmo sendo muito jovem, Maria sabia quem ela era em Deus. Mesmo sendo muito jovem, Maria ela tinha convicção de quem ela era. Eu sou serva do Senhor. E aí entra mais uma, era serva, não senhora. Ela sabia que ela estava preparada então para fazer aquela missão. Apesar de muito jovem, ela era serva de Deus. Nós precisamos compreender melhor qual é a nossa missão. Parte da frustração que nós temos em vida é não saber qual é a nossa missão. É não saber que nós podemos contar com Deus que pode todas as coisas. Qual é a sua missão de vida? O porquê que você está aqui? Se você ler a Bíblia, você vai lembrar dessa passagem. Lembra Jesus? Antes de enfrentar a cruz,
Jesus tem uma conversa com Deus Pai e ele diz algo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus diz isso: se possível, passa de mim esse cálice. Qual que era a vontade? Não enfrentar a cruz. Qual que era o propósito? A cruz. Deixa eu dizer algo para você: a missão sempre vai ser maior que a nossa vontade. O propósito sempre vai ser maior. E você precisa entender que você tem um chamado de Deus na sua vida e cumprir esse chamado. Compreender que você faz parte do propósito de Deus, de algo muito maior do que você mesmo. Maria compreendeu isso ao responder o anjo: sou serva do Senhor. Ou seja, eu estou aqui para servir. Às vezes nós estamos sendo criados em um evangelho onde nós chegamos em ambientes como esse, querendo, na verdade, sermos servidos em vez de servir. Paulo, por exemplo, corrige a igreja de Corinto com essa atitude. Paulo diz à igreja: vocês estão vindo aqui para comer, mas vocês deveriam vir aqui para alimentar as pessoas. Então nós precisamos compreender que nós somos servos de Jesus e nós temos uma missão que pode ser até uma missão que nós não gostaríamos de fazer, mas se é o propósito de Deus, nós vamos enfrentar. Sabe por quê, gente? Estar no centro da vontade de Deus não é estar num lugar onde você vai fazer, sabe, confortável. Estar no centro da vontade de Deus é estar talvez em lugares desconfortáveis, mas tendo a convicção de que você está cumprindo com a sua missão. E aí passa por desconforto, mas você compreende a importância de ser um servo de Deus. Terceiro, submeta-se intencionalmente à vontade e ao plano do Senhor. Lucas 1,38, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Esse pequeno verso demonstra, sabe, a dependência de Maria ao próprio Deus. Seja feita a sua vontade. Mas sabe o que acontece com a gente, ser humano? Ou talvez só comigo, deve ser só eu, né? Talvez só eu. Eu monto todo um plano, sonho, monto tudo. Isso aqui é meu plano, meu sonho. Depois de todo montado, eu acrescento Deus. Deus, faz isso aqui dar certo. Eu não venho fazer uma campanha da vitória porque eu quero saber qual é o plano de Deus da minha vida. Eu venho fazer uma campanha da vitória porque eu tive um plano, não deu certo, e eu quero que Deus resolva. Então nós somos craques em fazer isso. Nós apresentamos os nossos planos para Deus e o acrescentamos no final de tudo, depois de tudo escolhido. Maria não. Maria, ela submete os planos e sonhos dela à vontade de Deus, a algo maior, ao plano do Senhor. Gente, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Ela tinha 15 anos, ok? Não era casada. José assume tudo isso aí. José é um homem de honra também, cabra macho, é ou não é? Aparece poucas vezes, mas é igual ao homem mesmo. Às vezes publicamente não fala nada, mas resolve. Está junto. Mas é interessante pensar em algo. Gente, você acha que foi uma mensagem confortável? É que nós às vezes romantizamos o encontro, não é? Tipo, a gente olha, né? Aí vem o anjo, fala com Maria. A gente imagina uma menina de 15 anos, com planos, sonhos. Só que não foi depois que ela respondeu. Já viu que a gente faz isso quando Deus tem um plano para a nossa vida? Deus tem um plano para a sua vida, sabe o que você fala para o próprio Deus? Deus, eu vou orar, depois a gente conversa. Hã? Se Deus falou, está falado, querido, você não precisa orar não. E às vezes Deus usa a boca de alguém, de um pastor, de alguém para falar com você. Ah não, eu vou orar para ver se é vontade. Não, você vai orar para ver se é sua vontade, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Maria, naquele momento, a única coisa que ela faz é se submeter àquilo que o anjo estava falando. Ela pega todos os planos e sonhos dela e fala assim: isso aqui eram meus sonhos, mas agora tem os planos do Senhor sobre a minha vida. Gente, eu dizer algo para você.
geralmente nós nos sentimos frustrados, não são quando os planos de Deus não se cumprem na nossa vida, mas são quando os nossos próprios planos não se cumprem. Porque não há um plano de Deus que possa ser frustrado sobre a nossa vida. Todos os planos de Deus serão concretizados. Então nós precisamos fazer isso, submeter de maneira intencional. Não tem vontade, não tem gosto. Qual é o plano de Deus para a sua vida? O que Deus está dizendo para você? O que você precisa abrir mão? Deixa eu dizer algo para você, vida cristã é isso. Não tem como. E a gente abre mão de muita coisa mesmo, e glória a Deus por isso. A gente está aqui vivo, feliz. Pastor, eu não estou tão feliz assim, mas você vai sair em nome de Jesus. Quarto, creia em Jesus como seu Salvador. Verso 46 até o 55, eu vou ler uma parte, diz o seguinte: minha alma engrandece ao Senhor. Diante dessa visita do anjo a Maria, Maria compreende então quem é Jesus Cristo. Maria então precisa romper também com o ciclo religioso dela. Maria era judia. Rompeu até com a sua própria religião para receber Jesus Cristo. E às vezes nós nos esquecemos sobre isso, querido, que nós temos um Deus Salvador, que nós temos um Deus a quem nós podemos nos apegar. E às vezes nós ficamos só com a salvação que nós temos em Jesus. Glória a Deus que nós somos salvos em Jesus. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê em seu nome será salvo. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vai ser salvo. Só que existem outras salvações na jornada de fé da vida. E é sobre isso que nós também precisamos pensar. Não é só a salvação de eu ir um dia morar com Jesus no céu, mas são as salvações diárias que eu tenho ao ter Jesus Cristo na minha vida. Nós precisamos lembrar que nós carregamos Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo dentro de nós. Você já pensou olha como isso é precioso? Olha como que você é importante. No Antigo Testamento, a presença de Deus é representada através de um objeto, a Arca da Aliança. Lembra? Tem até uma situação, não é? Que a arca vai para a casa de Obed-Edom, em Gate, porque alguém tocou na arca. Se tocasse na arca de qualquer jeito, morria. Imagina, a arca ficou na casa de Obed-Edom, e a palavra de Deus diz que a casa de Obed-Edom prosperou enquanto a presença estava ali. No Novo Testamento, nós não temos um objeto, mas nós temos o próprio Jesus. Ou seja, nós somos portadores da presença de Jesus. É isso que Maria compreende, ao entender que foi agraciada em receber a presença do próprio Jesus sobre a vida dela. Então eu não tenho um objeto, mas eu tenho a presença do próprio Jesus em mim. E é sobre esse Jesus que nós precisamos ter a convicção de que encontraremos salvação para todas as áreas da nossa vida. E eu quero declarar o socorro de Jesus Cristo sobre a sua casa, sobre a sua família. Salvação em Jesus. E às vezes nós nos esquecemos disso, que há salvação em Jesus Cristo. Quinto, esteja disponível para o agir de Deus. Verso 38, a primeira parte do verso diz o seguinte: sou serva do Senhor. Maria, ao dizer isso, ela está dizendo: eu estou disponível para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Mas mais do que disponível, Maria está sensível à voz de Deus. Nós precisamos estar sensível àquilo que Deus quer falar, está falando na nossa vida. Sensibilidade traz discernimento, discernimento traz missão. Missão é cumprimento de propósito. E nós precisamos estar disponíveis para o agir de Deus na nossa vida. Eu tenho um amigo que ele fala algo, nós vamos falar vamos anunciar daqui a pouquinho, vai ter um culto dia 27. Mas eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, ele fala algo com isso assim, parecido com isso, quando fala sobre estar disponível e sensível.
Ele fala assim: se eu estou num ambiente espiritual forte, tá, o fogo está caindo. O fogo está caindo. E só está eu lá, que nem uma porta. Ele falou assim: cara, eu me jogo. Eu vou lá para o meio do fogo. Gente, é exatamente isso. Às vezes nos falta disponibilidade para sentir o agir de Deus na nossa vida. Nos falta sensibilidade. Maria não, Maria estava sensível e disponível para aquela missão. Você está disponível para viver o que Jesus Cristo quer fazer na sua vida hoje? Nós estamos falando então da importância das palavras de Maria, mas eu queria lembrar você que Jesus Cristo vem antes de tudo isso. Jesus vem desde o início. Jesus já estava com o Pai desde o início de tudo. João 1, de 1 a 5 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus está desde o princípio de tudo. Então é por isso que nós compreendemos a divindade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. A estar sensível ao cumprimento de uma missão de alguém que conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. E quando eu compreendo, então, estou sensível, duas coisas acontecem. A salvação, eu compreendo duas coisas: a salvação pertence ao Senhor. Nós estamos falando aqui desde o início, e eu queria te reafirmar isso aqui no final: não existe salvação fora de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe salvação para o homem fora da pessoa de Jesus. Só Jesus Cristo pode trazer salvação. Jesus é o caminho que leva até o Pai. Sempre vai ser Jesus. Não existe outro caminho. Sabe esse negócio assim, já ouviu falar isso? Todos os caminhos levam para Deus. Já ouviu falar isso aí? Todos os caminhos levam para Deus. Não, só existe um caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, Ele é o caminho para as nossas vidas. E eu quero declarar, querido, que ao longo da sua jornada de vida não vai faltar presença de Jesus Cristo sobre a sua casa, sobre a sua família, e você vai desfrutar de tudo que Jesus Cristo tem para você ao longo desse caminho. Só que nós precisamos compreender isso, ter essa fé inabalável de Maria, compreender que há um propósito maior na nossa vida e viver o sobrenatural de Jesus todos os dias. João 2,5, Maria diz aos serviçais: façam tudo o que Ele lhes mandar. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para
que você venha ser batizado ou aqui na colina, ou em uma das igrejas da cidade, ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você. Convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante, e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da igreja da cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.